Olá, professoras! Hoje nós vamos falar sobre rotina. Aqui é a professora Helena e eu ajudo outras professoras a levar os seus alunos a ler e escrever textos em menos de 6 meses. E o nosso assunto hoje é sobre rotina. Isso mesmo, rotina na alfabetização. Nós temos que pensar numa rotina onde nós consigamos alfabetizar os nossos alunos. Se nós estamos numa turma de primeiro ano, nosso foco é a alfabetização. Nós temos letramento, nós temos projetos, mas nós temos que ficar de olho no quê? No processo de ensinar a ler e escrever no sistema alfabético. Então, é necessário, tá, que nós tenhamos uma rotina onde todos os dias eu tenho que trabalhar o sistema da leitura e da escrita. Eu não posso trabalhar um dia só. Eu não posso pensar se faço hoje, daqui uma semana faço de novo. Não, porque nós temos que ter a consciência de que ler e escrever, ele é ensinado. Nós ensinamos a ler e escrever no sistema alfabético que foi criado, foi pensado, foi manipulado o som da fala, criando um código. E esse código é o alfabeto. E a criança precisa compreender que ele tem um som, tá? Que cada letra do código tem um som, que esse som se transforma em letra e transforma sílabas, depois palavras. Então, é um processo que nós trabalhamos com a criança. E para isso nós temos que ter o quê? Uma rotina, tá? E essa rotina é muito importante para que consigamos fazer com que as crianças leiam mais rapidamente, que as crianças consigam escrever também esse processo paralelo, leitura e escrita, leitura e escrita. Isso a gente tem que trabalhar todos os dias, né? E o que é rotina? Rotina é algo que você faz do mesmo jeito todos os dias. Aquele momento que você prepara que todos os dias acontece isso, depois isso. É uma rotina, né? Então na alfabetização nós temos que ter essa rotina. Se a gente quer alfabetizar os nossos alunos, se a gente quer que eles consigam ler e escrever, precisamos ter essa rotina, tá? E ela passa por 4 eixos, isso mesmo. E o primeiro eixo é qual a importância da rotina. Certo? Então vamos lá? A importância da rotina. Por que é importante a rotina? É por meio da rotina que o professor consegue desempenhar o seu papel, ele consegue organizar sua sala de aula, ele consegue organizar o seu material, sabendo ali potencializar a aprendizagem dos alunos com disciplina, e os próprios alunos vão aprendendo aquela rotina e vão seguindo ali todos os comandos e conseguindo aprender. Também ele consegue avaliar o seu trabalho. Se eu começo ensinando uma letra na segunda-feira, eu conheço um grafema, junção de sílabas. Se eu tenho uma rotina, na sexta-feira eu sei avaliar o meu trabalho, porque eu fiz aquela rotina de atividades, eu fiz aquela sequência de atividades. E outra coisa, ele consegue organizar o seu tempo didático. Olha a importância da rotina, porque com a rotina eu sei, eu trabalho isso até aqui, tal hora eu vou com isso, depois eu faço isso, então eu consigo ter uma organização do meu tempo didático. Isso é muito importante para o professor, saber ter essa rotina para ele organizar-se, tá? Para ele saber o que ele trabalha primeiro, o que vai para o segundo, o que vai até o final de sexta-feira, na segunda a sexta, né? Nessa proporção. Então é muito importante a rotina na alfabetização. Segundo eixo. A rotina favorece o tempo didático, tá? Porque se eu não tiver rotina, eu vou passar amanhã a aula toda, sabe? Dispersa, não sei o que fazer, sabe? Então, se eu não tenho rotina, o meu tempo didático vai passar pela manhã, pela aula toda, e eu vou perder o tempo e perder o que eu precisava ensinar. Então, com essa rotina, você tem que estar organizado e ela vai favorecer o seu tempo, que vai sobrar tempo para as crianças brincarem, para você realizar seus projetos, para você dar uma outra aula,
Porque eu tive rotina na alfabetização, eu tive rotina naquele dia, eu tive rotina durante a semana. Então, eu me organizo e me favoreço para eu trabalhar outras disciplinas e também a alfabetização, porque elas se entrelaçam, né? Eu tenho que estar ensinando a ler e escrever e, ao mesmo tempo, trabalhando os projetos, trabalhando as outras disciplinas que contém no primeiro ano, certo? O terceiro eixo. O terceiro eixo, o que se deve ter contemplado na rotina? Olha, se nós temos a rotina, nós temos que priorizar certas coisas. Se é a rotina de alfabetização, eu tenho que priorizar o quê? A leitura do alfabeto. Eu tenho que priorizar atividades que alfabetizam, tá? Eu tenho que priorizar a consciência fonológica no meu processo de leitura e escrita, no meu processo de alfabetização. Então, eu tenho aqui que saber o que é contemplado na rotina, o que é de urgência, o que é o mais importante para eu trabalhar. Quando eu tenho um foco, quando eu tenho uma sequência certa, eu consigo, na alfabetização, ter aquele tempo contemplado para a alfabetização, ainda sobra-me tempo para fazer as outras coisas, para fazer os outros projetos, dedicar nas outras atividades. Então, eu preciso saber o que deve ser contemplado, tá? O que deve ser contemplado, daqui a pouco eu explico para vocês. Aguarde só que eu vou ensinar como vocês farão na rotina de uma alfabetização com eficácia. É muito importante. E o quarto é qual a importância de diversificar as atividades. Bem, então olha só, quando eu sei o que fazer, eu vou saber também como diversificar essas ações. Eu sei como eu vou começar com o meu alfabeto, eu sei saber qual atividade que eu vou dar na segunda-feira, qual atividade que eu preciso contemplar que a criança aprenda mais, que faça mais, qual atividade que eu vou fazer para aquele grupinho de alunos que estão precisando. Então eu sei pensar em diversificar as atividades. Eu tenho um grupo em sala de aula na alfabetização. Eu tenho aquele grupo que está precisando mais de ajuda. E tem aquele grupo que já está excelente, já está ali praticamente alfabético, tranquilo. Então eu tenho que saber diversificar minhas ações. Eu tenho que saber trabalho o que é com esse e o que é que eu vou trabalhar com o outro. Então isso é muito importante dentro de uma rotina. Eu chegar em sala de aula e saber, eu tenho que trabalhar com isso hoje. Amanhã, terça-feira, eu trabalho com outras ações, quarta-feira, outras ações. É um processo, uma sequência didática, porque, como eu já falei, uma vez só que a gente fala sobre o processo de alfabetização, ensinando só o alfabeto uma vez só, a criança não vai aprender. A criança precisa de rotina. Então, vamos ver essas atividades? Pois bem, agora nós temos aqui, temos aqui os dias da semana, a rotina da alfabetização que eu vou fazer durante a semana. O que eu faço na segunda-feira? Na segunda-feira eu ensino um novo grafema, tá? Eu venho com um novo grafema, com a nova letra. Aqui eu vou trabalhar o que com a criança? Eu vou trabalhar o nome da letra, o som da letra e a grafia da letra. A criança, no processo de alfabetização, ela precisa aprender isso. Tá? Ela tem que chegar já com esse pré-requisito. Nossa, Helena, não chegou, ela não sabe nenhuma letra, ela não conhece as letras do alfabeto, o que eu faço? Vou ensinar, tá? Então eu vou ensinar. E quando eu ensino um novo grafema, quando eu ensino a leitura do alfabeto, porque eu preciso fazer isso em sala de aula todos os dias. Então olha só, eu tenho aqui um novo grafema, eu vou ensinar o som, o nome e a grafia. Isso na segunda-feira. E também a leitura do alfabeto. Essa leitura do alfabeto, quando eu realizo todos os dias no início da aula. Eu preciso trabalhar com a criança todos os dias no início da aula a leitura do alfabeto. A criança precisa conhecer as letras. Ela precisa mostrar. A repetição é uma repetição que é necessário.
Porque tem um que sabe, mas tem aquele que não sabe. E aquele que não sabe vai aprender junto com os que sabem. Esse é um processo de você estar resgatando e buscando todos para o processo de leitura e escrita, lendo com a leitura do alfabeto. Depois aqui eu posso, depois que eu vou mostrando aqui o alfabeto, eu mostro também o som das letras. Quem vem antes, quem vem depois no alfabeto, isso é muito importante para a criança. Isso é uma ação que a gente faz assim, repetitiva, maravilhosa, porque a criança precisa, gente, ela precisa conhecer o alfabeto. Já encontrou criança no segundo ano que não conhece o alfabeto? No terceiro? Porque não foi ensinado. Porque nós temos que saber que o alfabeto é um código criado pelos Sumérios. Então foi ensinado. Se ele é ensinado, nós devemos ensinar. Nós devemos aprender e ensinar. Então, segunda-feira eu ensino isso aqui. Eu mostro o novo grafema, com o que começa essa nova letra, o que eu tenho com essa nova letra. Então, tudo isso eu trabalho aqui na segunda-feira. Na terça-feira, eu já venho aqui, olha só, com formação de palavras e leitura. Como é que é a formação de palavras? Para formar palavras, a criança precisa saber que uma palavra, vamos lá, por exemplo, aqui, a palavra tatu. Tatu, olha, quantas letras tem? Quantas vezes eu abro a boca para dizer a palavra tatu? Isso tudo eu tenho que ensinar para a criança. Vamos contar quantas letras? Aí a gente mostra para a criança, né? Lê a palavra. Aqui, ó. Tatu. E aqui eu venho, olha só. Quantas vezes eu abro a boca? Tatu. Ó, vamos bater na palma? Tatu. Vamos contando os pincéis? Tatu. Do seu jeitinho aí. Bolinha de massinha? Tatu, com as bolinhas de massinha. Mas a criança precisa saber essa formação. Isso, gente, é logo no início do ano. Nós temos que saber que a rotina da alfabetização ela muda também, tá? Então, logo no início, a gente precisa dessa formação. E quantas letras tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Olha, 4 letras. E eu abro a boca 2 vezes. Né? A gente põe a formação da boca, olha só. Isso é formação de palavras. A criança precisa ver isso logo no início do ano, quando você começa com o processo, que você chega com a palavra de 3 sílabas, ela se assusta, de tanto que ela está vendo o quê? Com 2 sílabas, com 4 letrinhas. Quando você aumenta ali, passa por uma palavra assim, cavalo, pipoca, ela já começa assim, a estranhar, porque é o processo de construção, de formação dessa palavra, certo? Então, olha só. Ensinei um novo grafema, estou montando palavras, aqui eu tenho atividade de cruzadinha, de separação de sílabas, de formação de palavras, está separado junto, escreve, então tudo isso eu faço atividades nesse sentido, com aquele grafema. Aí já, na quarta-feira eu tenho o quê? Leitura, tá? E escrita dessas palavras também. Eu repito aqui, eu reforço com leituras. Vamos ler, vamos tentar ler. E sempre fazendo o quê? Os sons, né? Muito importantes para a criança. Leitura do som, como eu leio? É uma pergunta maravilhosa para a criança, tá? Então aqui, olha, eu vou com leitura e escrita. Na quarta-feira, na quinta-feira, eu repito formação de palavras. Olha a repetição importante aqui, ó. Leitura e escrita. Isso é muito importante para a criança logo no início, tá? E na sexta-feira eu vou ter o quê? O autoditado. Aqui a criança vai escrever como ela aprendeu. Ela vai escrever aquilo que você ensinou cada segunda-feira. Você está falando aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira no autoditado ela vai escrever do jeito que ela sabe. Porque é aqui que a criança vai mostrar para você o que ela realmente aprendeu, o que ela realmente está aprendendo. Esse é um processo de rotina logo do início do ano. Porque como a alfabetização vai aumentando, vai mudando, vai saindo dos pré-silábicos, do silábico com valor sonoro para o alfabético, aí vai mudando, a gente muda essa rotina, mas sempre com essa sequência aqui, ó. Novo grafema, formação de palavras, leitura de palavras, mais leitura e escrita e o autoditado. É porque na sexta-feira você vai ter a avaliar aquilo que você ensinou. Você vai saber ali o que a criança realmente aprendeu, como você ensinou. E esse processo acontece o ano inteiro. Essa é a importância que a gente tem que dar nessa rotina. Porque com essa rotina que eu faço aqui, a criança evolui e aprende, certo? Se você gostou,
curta esse vídeo e compartilhe com outros professores que precisam saber dessas informações.